pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Vida Após Au Pair, que é um quadro que vai trazer toda semana histórias diferentes de brasileiros e brasileiras que fizeram o programa de au pair, mas decidiram ficar nos Estados Unidos, decidiram fazer o au pair de novo, decidiram voltar pro Brasil. Enfim, a gente vai descobrir junto. Então, se você gosta de ouvir esse tipo de história, já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo e fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Kendra, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital, e no vídeo de hoje eu quero contar um pouco da minha experiência do intercâmbio de au pair em Annapolis, Maryland. O meu período como au pair durou muito pouco tempo, apenas 4 meses, mas foi o suficiente assim para mudar minha vida e a minha visão sobre o intercâmbio. Antes de contar a história, né, começar a falar um pouco da minha trajetória, do que eu faço hoje, como foi meu intercâmbio, eu acho importante falar que eu já tinha vindo para os Estados Unidos antes, a trabalho, para algumas reuniões, não foi por muito tempo, mas eu já tinha vindo antes. Eu acho que isso me deu uma segurança maior de desistir do intercâmbio e me jogar. Então eu espero que a minha história sirva de inspiração para você que está pensando no pós-au pair, no que fazer, e principalmente para te dar um pouco de coragem, porque o intercâmbio de au pair, pelo menos para mim, mexeu muito com a minha autoestima, sabe? Parece que eu esqueci o que eu fiz na faculdade, a minha profissão, enfim. Eu esqueci que eu era uma pessoa que sabia fazer mais do que café da manhã e buscar as crianças na escola. Não que isso seja um trabalho menor, mas eu esqueci, assim, sabe? Eu não via um pós-au pair. E eu acho importante a oportunidade que a Priscila dá nesse quadro pra falar que tem vida pós-au pair e que você não precisa continuar como nani, enfim, que existem outras possibilidades. Eu fui au pair em Annapolis, que é uma cidade considerada pequena em Maryland. Eu nunca tinha morado nem no interior, então foi uma experiência, logo do início, assim, super chocante pra mim. Eu lembro que com 3 dias eu já percebi que eu não ia me adaptar muito à cidade, mas que eu ia ficar no intercâmbio pelo menos 6 meses, que eu ia tentar me dar essa chance, enfim, e mergulhar de cabeça, tentar aprender inglês. Cuidei de 3 crianças, eram 3 adolescentes, 11, 12 e 14 anos. Esse foi o lado mais positivo do meu intercâmbio, porque a gente falava muito. Eles eram super mal criados, então no início eu ficava meio assustada, mas depois eu já conseguia argumentar com eles, conversar com o pai sobre comportamento, mas foi muito importante porque é uma idade que você conversa muito. Eu dirigia e conversava com eles, perguntava como foi a escola e tudo mais. No início do meu intercâmbio foi tudo maravilhoso, assim. Eu não entendia porque que a au pair anterior tinha tido alguns problemas, e essa é a primeira bandeira vermelha. Não se sinta especial, não acha que se teve problema com a au pair anterior, não vai ter com você. Isso foi um ponto que eu errei, assim. A au pair anterior foi sincera comigo, falou, olha, não é uma família fácil, não é uma família que vai fazer você se sentir parte da família, mas é uma família que vai te pagar em dia. E aí eu fui e mergulhei nessa experiência. As primeiras 2 semanas foram incríveis, assim. A mãe falava comigo, perguntava se eu queria comer alguma coisa, me levava pros lugares, sempre sorridente, parecia uma família de filme. Até o pai também, assim, sempre meio na dele, mas, enfim, tentando me fazer se sentir em casa. Eu cheguei em fevereiro, dia 14 de fevereiro, e assim que eu cheguei, eu já tomei a vacina. Já consegui um agendamento, tomei a vacina, a primeira dose, e o primeiro sinal que era uma família esquisita foi quando eu fiquei doente por conta da vacina. Eu fiquei doente porque é um dos sintomas, né, quando você toma a vacina, você vai ficar um pouquinho gripado e tudo mais. E a minha hostman é médica, eu vim como exceção, né, com visto de exceção, e aí eu mandei uma mensagem pra ela, avisando que eu tava com febre, que eu não tava me sentindo bem, só pra avisar, assim, né, sei lá, fiquei com medo de morrer no basement, no quarto, e ninguém me respondeu, assim, ninguém, assim, ela não respondeu, ela tava trabalhando, mas 3 dias depois, ela me perguntou se eu tava bem. E aí eu fiquei um pouquinho chateada, eu lembro que eu até conversei com a minha família, eu falei, nossa, tipo, eu tava mal, né, tava com febre, doente, ninguém jogou nem um chinelol debaixo da porta, sei lá. Fiquei chateada, mas vida que segue. Primeiro sinal que ninguém na casa iria ligar pra mim se eu estivesse morrendo ou não. E aí as coisas foram ficando um pouco esquisitas, porque a mãe era super ocupada. Ela é médica plantonista, então ela tá sempre trabalhando, sempre trabalhando. E o pai também trabalha de casa, mas tá sempre trabalhando, sempre trabalhando. Por mais que as crianças sejam adolescentes, quando você tem filho, as crianças querem ficar com os pais.
pais. E as crianças tinham muito problema de comportamento, de gritar, de falar que os pais odeiam e tudo mais, de chorar porque a mãe nunca vai buscar na escola. E eu sempre tentava, assim, eu lembro que no começo eu queria ser, assim, uma excelente au pair. Eu mandava na sexta-feira um resumo de tudo que aconteceu, de, fez o dever de casa, ou não se comportou bem, essa semana a gente comeu isso, isso e isso, sabe? Tipo um resumo, porque os pais eram tão ocupados que eu sentia que eles perdiam pequenos detalhes da vida das crianças, assim. E aí eu mandava toda sexta-feira um resumo, assim, tipo, olha, aconteceu isso, dá os parabéns porque essa semana todo mundo escovou o dente, ou enfim, coisas desse tipo. Ninguém respondia, assim, nenhum like na mensagem. 3 semanas depois eu parei. E aí eu senti que eu fui parando de fazer as coisas. Eu tinha um carro, uma minivan, porque como eram 3 crianças, uma família grande, tinha uma minivan, caso todo mundo quisesse viajar, só que eu não podia sair da cidade com a minivan. Eu tinha que ficar em Anápolis. Anápolis é uma cidade super chata e entediante, pelo menos na minha opinião. Então eu não podia viajar pra DC, eu não podia deixar o carro no metrô pra ir pra Nova York, eu não podia fazer absolutamente nada com o carro. E aí isso foi me deixando meio chateada, né? Só que eu tinha um dinheiro, assim, eu vim com economias pra cá e conversei com a família. Falei, olha, assim que eu tirar minha habilitação, eu vou comprar meu carro e depois do intercâmbio, sei lá, eu vendo, enfim. Só que eu preciso de um carro pra conseguir viver o intercâmbio, pra conseguir viajar, pra conseguir ver meus amigos. Eu podia, mas assim, na cidade só. A família ficou tipo, ai, sério? Você tem dinheiro pra comprar carro? Você vai comprar um carro? Eles não apoiaram muito, mas eles acharam que era uma coisa, assim, que não ia acontecer, assim. Tipo, ai, tá bom. Quando você tirar a habilitação, a gente fala sobre isso. Tentei tirar a habilitação, tava no processo já. E chegou o summer. E pra quem é au pair, pra quem conhece, o summer é o período que as au pairs mais trabalham. Tem família que manda as crianças pra camping, mas a minha, assim, todo mundo em casa. E eu comecei a trabalhar 12, 14 horas por dia. A gente não pode trabalhar tudo isso, né? A gente tem que trabalhar 10 horas por dia e dividir até 45 horas semanais. E depois, eu já estava na casa há 4 meses, já peguei a rotina, já entendi que os pais eram super ocupados. Eu nem fazia questão mesmo de ser parte da família. Já tinha entendido qual que era a dinâmica da família ali e tava seguindo minha vida como se fosse uma funcionária. Tentava dar meu melhor ali, por mais que eu não gostasse da cidade, que eu fiquei um pouco deprimida, porque, assim, nada na cidade me agradava, mas coloquei essa meta, vou ficar 6 meses no mínimo, não vou deixar a família na mão, tonta, né, iludida. E fui conversar com o pai sobre o summer. Eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu queria entender como que ia funcionar as minhas horas no summer, porque eu estava trabalhando muito e eu precisava de tempo pra estudar e pra ir pra academia. E ele gritou comigo. Eu não gosto nem de lembrar, dá até um arrepio, porque meu pai faleceu, mas na época que meu pai era vivo, meu pai nunca gritou comigo. Nunca. E eu me senti muito assustada primeiro, porque meu rosto é um cara de 2 metros de altura, enorme, assim, parece um jogador de basquete, com uma voz super grossa. E aí, quando ele gritou comigo, assim, eu me assustei, as crianças se assustaram, e ele começou a falar que eu tinha que ser flexível, que todas as au pairs eram flexíveis, e que eu queria dinheiro porque o summer tava chegando e eu queria fazer dinheiro. Ele gritou isso, depois ele pegou o telefone e ligou pra minha hosta pra falar que eu era interesseira e eu queria fazer hora extra. Nessa hora, eu me senti, claro, humilhada, triste, chateada, mas principalmente porque aquela família não era uma família boa pra mim, sabe? Dentro dos benefícios, assim, eu não podia usar o carro, não me incluíam nada, pediam comida e eu sentia, tipo, o cheiro da comida, ninguém nem me chamava, nem perguntava se eu queria. E eu não me importava, eu podia pagar com meu dinheiro, só me avisa, tipo, a gente tá pensando em pedir comida, você quer pedir também? E aí chega tudo junto e a gente come, ou eu como, enfim. Não era uma família boa, mas eu sempre pensava neles, de tipo, vou ficar 6 meses, eu vou esperar o menino se formar, porque ele tava se formando, né, indo pro high school. Eu sempre pensava neles, assim. Nunca pensei em fazer extra dinheiro, nunca pedi pra lavar roupa deles, sabe, pra fazer extra. E eu me senti muito triste porque ele me chamou de interesseira, porque eu queria trabalhar só 10 horas por dia, que é a regra do programa. E aí, nessa hora, eu fiquei muito chateada, mas foi o meu despertar pra entender que o programa não era pra mim e que eu não queria mais, assim, que eu não ia ficar mais. Eu mandei uma mensagem pra minha hosta, falei que eu queria conversar com ela, mandei pra minha LCC também. Assim, a minha LCC é péssima, né? É péssima porque ela tá viva ainda. E a gente conversou e eu pedi rematch pra ela. E no rematch a gente chorou, eu fui super sincera, assim, porque como eu já
tinha pedido rematch mesmo, e já tava meio que com um plano de fugir do intercâmbio assim que possível, falei tudo que me magoava, falei que eu não me sentia um ser humano, que as pessoas não me davam bom dia na casa, assim. Os filhos dela não me davam bom dia, o marido, ela, assim, a família tinha um lifestyle super ocupado, mas mesmo assim, sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma das coisas que eu percebi e que eu também comentei com ela é que quando as cleaners vinham limpar a casa, ninguém falava com elas. Só eu falava de tipo, boa tarde, como você tá? Tudo bem? Quer um copo d'água? Tirava o cachorro do meio pra elas limparem. Eu sentia que eles tratavam as pessoas que serviam eles, que trabalhavam pra eles, como lixo, como nada. E eu fui super sincera e falei, olha, do lugar onde eu vim, no meu país, isso não é certo. Isso é errado, isso é falta de educação, eu não me sinto confortável com a sua família. Falei tudo, falei sobre o carro, falei sobre o comportamento das crianças, falei tudo que eu tava segurando, assim. Entramos no acordo de entrar em rematch. A família ia pra Bahamas, eu não fui convidada pra viagem, e o pai me mandou uma mensagem falando que não entendia o porquê que eu tava reclamando e pedindo tempo se a família ia viajar e eu ia receber por isso, porque eu ia ficar na cidade, né? Eu ia viajar, na verdade, eu ia pra Nova York, mas ia ficar e não eram as minhas férias. Pela regra do programa, se a família vai viajar e não te leva, você vai receber os seus $200 ali, né? 200 porque a família arredondou. E assim, o que eu posso fazer? Regra do programa. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, cara, gota d'água. Comecei a empacotar minhas malas 2 semanas antes da viagem, isso. Eu não sabia nem pra onde eu ia, eu tinha um dinheiro guardado, mas eu não tinha um emprego pra pensar o que eu ia fazer no meu pós-au pair. Eu sou formada em publicidade, eu era publicitária no Brasil, uma boa publicitária, assim, né, modéstia à parte, e eu tinha esquecido, assim, sabe, que eu sabia fazer alguma coisa, que eu era boa em alguma coisa, porque esse intercâmbio acabou com a minha autoestima, assim, eles me tratavam como se eu fosse burra, se eu não soubesse nada, só porque eu tô melhorando a minha segunda língua. Eu entrei no LinkedIn, avisei pra todos os meus amigos, assim, estou de volta, estou procurando emprego, se vocês souberem de alguma coisa, me deixe saber. E fiz 6 entrevistas, assim, falava, eu tô morando fora do Brasil, mas eu tô disponível pra trabalhar online e tudo mais. E em uma dessas entrevistas é pra uma posição global. Eu ia trabalhar pra um cliente do Brasil, mas eu ia fazer a tradução de alguns conteúdos pra uma empresa com salário suficiente pra eu converter no dólar e conseguir me manter, então é um salário excelente. Fiquei um pouco assustada porque eu falava, não sei, talvez não seja pra mim, não sei se eu tenho que aplicar. Apliquei, fiz a entrevista e passei na entrevista. Quando eu passei na entrevista, eu fiquei tão feliz, Isso é impossível, assim, eu posso trabalhar de casa, na minha profissão, no meu país, recebendo o suficiente pra me manter aqui. Comecei a empacotar tudo, liguei pro meu namorado e a gente se conheceu. Meu namorado, a gente se conheceu na primeira temporada. Quando eu vim pra Nova York a primeira vez, ele me esperou voltar. Quem sabe eu não conto essa história no outro canal da Pri. Liguei pra ele e falei pra ele vir me buscar. Coloquei as coisas em saco de lixo pra família não perceber que eu tava me mudando, e todos os dias eu pegava um saco de lixo e colocava pra fora, e a minha amiga passava de carro e pegava o lixo. A minha amiga Larissa. E aí tudo eu coloquei na casa dela, juntei os sacos de lixo na minha garagem, a gente levou pra casa dela, as coisas ficaram lá, e a família ia viajar pra Bahamas. Por que eu não avisei pra família que eu estava saindo do programa antes? Porque a família não merecia, porque foi uma família péssima pra mim. E já que eles me chamaram de interesseira, eu queria trabalhar, né, ficar de férias uma semana e receber $200 por isso. Por todas as horas extras que eu trabalhei e não recebi, mais do que justo. Então eu ia avisar depois, obviamente, mas eu queria ficar de férias esses dias em Nova York e receber os $200. Muito esperta. Depois, quando a família voltou, assim, quando eu sabia que eles iam voltar em 2 dias, eu mandei um e-mail pra família, pra minha LCC, falando que eu fiz a troca de status e que eu não ia mais voltar. O segundo desafio, assim, depois que eu saí do programa e o dinheiro parou de cair na minha conta, né, toda sexta-feira, os $200, comecei a trabalhar remotamente, né. A diferença entre o horário do Brasil e Nova York é 1 hora a menos só, então eu começo a trabalhar às 9, termino às 5, maravilhoso. Mas eu estava morando de favor com meu namorado, né? E aí foi todo esse desafio pra procurar um apartamento. Consegui um apartamento em 2 semanas. Se você estiver procurando um apartamento em Nova York e quiser me mandar uma mensagem no Instagram, eu posso te ajudar e te recomendar os melhores grupos pra isso. Eu não procurei em grupo de brasileiro, eu procurei em grupos de roommates aqui, que moram aqui nos Estados Unidos, americanos. Encontrei 2 roommates incríveis, 2 mulheres negras, uma modelo e uma farmacêutica. Apliquei a minha documentação
Então, o que eles pediram, né, pra eu conseguir alugar esse quarto aqui? Eles pediram uma comprovação de renda, então eu pedi pra minha empresa do Brasil fazer em inglês, falando que eu sou contratada, que eu recebo tanto por mês e que isso significa tanto em dólar. E aí eu mandei isso pra eles, mandei a minha poupança, né, o dinheiro que eu tinha na poupança e o meu passaporte. Foi só isso e eu fui aprovada. Tô num lease agora. Minhas roommates são maravilhosas, a gente é super relaxada, a gente não se estressa com nada, a casa é extremamente limpa, eu gosto muito delas. Às vezes a gente faz alguma coisa juntas, às vezes cada um fica no seu quarto. Esse é o resumo, assim, da minha história. Muitas pessoas perguntam no grupão ou perguntam pra mim, eu faço faculdade antes ou depois do au pair? Eu acho que isso não importa muito. O que importa é você saber o que você quer. Eu sabia que eu queria ser publicitária aqui no Brasil, na China, na França, não importa. Eu sei o que eu quero fazer. Penso em fazer uma nova faculdade, um novo curso, continuar estudando, mas é muito importante, assim, você saber e você valorizar o seu potencial, as coisas que você sabe. Eu arrumei meu LinkedIn, fiz meu portfólio, fiquei 2 semanas mandando currículo, e assim, eu lembro que eu ia pra entrevista achando já que eu não ia passar. E as pessoas me elogiavam, falavam, nossa, você é tão nova, já morando fora, que legal, seu currículo é interessante, a gente não importa de trabalhar remoto, depois da pandemia tudo ficou remoto mesmo. E cada entrevista que eu ia fazendo, minha autoestima ia melhorando, assim, eu esquecia que eu estava aqui como au pair e lembrava que eu queria continuar no país trabalhando na minha profissão. Então isso foi super importante pra mim. Se você pensa em ser psicóloga, se você pensa em ser professora, se você já tem o diploma ou se você quer vir estudar aqui, não importa. O que importa é você saber o que você quer fazer. Eu acho que isso já é meio caminho andado, sabe? Quero ser fotógrafa? Então tá bom, assim, não desiste do seu sonho. Eu acho que muita gente, antes de tentar, já tem o plano de vou virar nani porque eu tenho a experiência como au pair. Eu acho que não tem problema, eu tô super aberta. Talvez em algum momento eu preciso trabalhar como nani, preciso trabalhar como limpeza, isso não importa. O que importa é você saber que isso é só uma fase, isso é só um momento, isso é uma ajuda pra você conseguir seu sonho. E não se acomodar, sabe? Não fazer carreira como au pair e continuar trabalhando pra host family, não fazer carreira como nani se você não quer ser nani. Eu acho que se você quer fazer carreira como nani, seja uma excelente nani, faça cursos, se aperfeiçoe que você quer, mas não tome isso como o único caminho pós-au pair, porque não é verdade. Existem várias possibilidades, principalmente em Nova York, que é a cidade, é a terra das oportunidades. Esse é o resumo da minha história. Hoje eu moro aqui no Brooklyn, em Greenpoint. Eu amo meu bairro, eu adoro minhas roommates, eu amo trabalhar de casa porque eu tenho tempo pra fazer minhas coisas, eu vou no parque, tô nesse processo de fazer amizade ainda, porque eu sou meio nova na cidade de novo, né? Estou recomeçando, mas o recado que eu tenho pra você é não desista dos seus sonhos. É difícil, eu não tô romantizando, não tô falando pra todo mundo desistir do au pair e mandar currículo na sua área, não é sobre isso, até porque eu falei no início do vídeo, eu tinha dinheiro guardado e sempre guardei dinheiro no intercâmbio. Eu gastava só $200 por mês. Eu pegava $200 pra mim, que era pra comer, pra fazer alguma coisa, comprar uma coisinha na internet, e o resto eu guardava tudo. Então eu guardei $2.000 nesses 4 meses que eu fiquei no intercâmbio e vim pra cá com $6.000. Então, se você pensa em sair do programa, você tem que guardar, você tem que ter no mínimo aí. Tem gente que tem menos, mas eu acho que $6.000 é o mínimo que você consegue pra segurar a barra, assim, sabe? Pra procurar um apartamento, pra comprar comida, pra ficar tranquila, né? Pra não virar morador de rua aqui em Nova York. E se joga, assim, eu conheci tanta gente legal, tanta gente que já mora aqui, uma rede de apoio, eu tô tentando construir, tô tentando fazer amizades, e dá muito medo. Toda vez que eu acordo no meu apartamento, no meu quarto, toda vez que eu faço a minha comida, eu me sinto tão orgulhosa de mim, então, sabe, eu fiz isso. Eu tive coragem o suficiente, eu abandonei minha carreira no Brasil, tentei um intercâmbio que eu menosprezei, eu achei que era fácil, mas ser au pair não é fácil, não é qualquer pessoa que aguenta 2 anos. Eu admiro muito meninas que ficam 2 anos nesse intercâmbio, porque não é fácil, mas é importante, assim, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a aproveitar minha liberdade. Eu era livre, né? Sabe, você fazer arroz, você fazer sua mistura, você fazer o que você quer pra comer. Na casa da host family você fica com medo, eu não quero incomodar. Então hoje eu dou valor às pequenas coisas, de tipo, não quero lavar essa louça agora, quero fazer isso pra comer, hoje eu vou voltar tarde pra casa. Essas coisas, assim, porque a gente volta a ser criança, volta a ser adolescente nesse intercâmbio, dependendo da família que você encontrar. E hoje eu
tô extremamente feliz, eu estou extremamente orgulhosa de mim. Eu ajudo todo mundo que vem me procurar, arrumar apartamento em Nova York, como que você conseguiu, dicas. Eu consegui meu apartamento em 2 semanas, eu considero um tempo rápido, né? Mas é isso, se você tiver alguma dúvida, a Pri vai deixar meu Instagram aqui embaixo, me procure. Eu tenho vários amigos também que têm histórias pós-au pair bem legais, assim, que seguiram carreiras de stylist, de fotógrafo, porque existe luz no fim do túnel pós-au pair e é maravilhoso, assim. É difícil, você vira gente grande, você paga mais conta, mas você é mais feliz também. Foi um prazer participar do canal. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa comigo, eu tô disponível. E é isso. Boa sorte se você tá pensando em ser au pair. Boa sorte se você está no programa de au pair agora. E boa sorte se você tá no pós-au pair. Eu admiro muito au pairs. Eu acho que você precisa ser muito forte pra passar por esse intercâmbio. Se você foi au pair por 2 anos ou mais, você é a minha heroína, assim, porque porque é muito difícil. Obrigado por assistir até aqui. Foi um prazer participar. Beijo. Até a próxima. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando. Aqui tem vídeo novo segunda, quarta e sexta. E depois, dependendo aí da repercussão desse quadro, talvez vai ter vídeo no domingo também. E se você quiser compartilhar a sua história em um dos quadros aqui no meu canal, é só mandar um e-mail para contato@priscilasanches.com, que eu vou responder para vocês com todas as instruções explicando como que funciona para você vir aqui contar a sua história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!